parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom é neste domingo pela manhã podermos estar aqui falando acerca da palavra de Deus, aproveitando este tempo que o Senhor tem reservado para nós, que ainda podemos pregar a sua palavra de forma livre. Nada e ninguém nos impede de estarmos aqui, manifestando a palavra do Senhor aos homens, cumprindo aquilo para o processo, o projeto para o qual nós fomos chamados. Como sempre fazemos, aguardando aí a chegada dos irmãos e pedindo sempre, como fazemos, à medida que os irmãos forem entrando, sinalizem para que nós tenhamos uma ideia de como está o som, como está chegando aí a nossa imagem, para que você veja com clareza e ouça a palavra de Deus de forma entendível, de forma clara. Bom dia, nossa irmã Alessandra. Bom dia, Nalva Nicolau, aniversariante do dia. Parabéns, Deus abençoe sua vida, minha cunhada. Continue sendo bênção na vida da família, na vida da sua igreja. A você que já está conosco e estiver de posse de sua Bíblia, o texto para nós nesta manhã será o livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, a partir do versículo 1, estaremos lendo até o versículo 14. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao 14. Este que é um domingo de maio, se não me falha a memória, dia 24 de maio. Em meio à pandemia, as datas às vezes se confundem. Quando eu ligo para um amigo, a gente sempre brinca que todo dia é domingo, tanto para mim quanto para ele, porque nós estamos cumprindo a quarentena de forma total, né? Nós não estamos saindo de casa, então sempre é domingo para nós, sempre é momento de rirmos um pouco e brincarmos com essa situação. Mas a nossa oração é que esse tempo passe logo. Como já havia pedido, chama aí a sua família, o seu esposo, os seus filhos, para dividirmos esse momento e podermos falar da palavra do Senhor. Confesso que esse domingo está um pouco acelerado e o nosso preâmbulo, o nosso início será menos do que os 10 minutos. Não aguardarei os 10 minutos costumeiros para que os irmãos entrem, né? Estaremos fazendo então daqui a pouquinho a leitura da palavra do Senhor. Como já disse, livro do Samuel, o primeiro livro de Samuel. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É domingo para nós, sempre Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, do 1 ao 14. Vamos ao texto então? Já que o som chegou perfeitamente à casa dos irmãos, ao smartphone, ao computador dos irmãos, a gente então pode assim fazer a leitura. E diz o texto de 1 Samuel, capítulo 3, até o versículo 14. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse:
não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar a Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi, e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual o que todos que a ouvir tirarão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com ofertas de manjar. Palavras do Senhor. Estamos diante de um texto muito conhecido. Muito conhecido. Muitos já falaram sobre o chamado de Samuel. Livros já foram escritos. Canções já foram compostas sobre aquilo que é o chamamento, ou o chamado de Samuel. Deus tem chamado pessoas, Deus tem tratado com pessoas para fazer serviços, para fazer trabalhos, para pregar o Evangelho, para ensinar a palavra, para ter compromisso com as coisas que são do Senhor. E nós precisamos entender e desenvolver o chamado que Deus fez para conosco. Quando ouvimos a palavra, quando entendemos o chamado, tudo se torna mais fácil. Quando entendemos a missão e esse chamado é entendido por nós, chegar ao seu termo ou chegar à sua conclusão fica mais tranquilo, fica mais fácil, eu diria. O texto que nós lemos fala do jovem Samuel que servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões pouco frequentes. Você conhece a história do Samuel? Samuel é filho de Ana, aquela que foi ao templo pedir ao Senhor um filho, aquela que tinha a madre cerrada, ou seja, aquela que era estéril, ia ao templo costumeiramente orar e pedir ao Senhor um filho, chorar pedindo ao Senhor um filho. Deus, através do profeta Eli, observa o que Ana está pedindo. É um tempo difícil para ela, né? O seu esposo tem uma outra mulher, Penina, a qual lhe dava filhos, e isto fazia ainda mais a vida de Ana difícil. E Ana então vai ao Senhor, pede a ele um filho. Deus dá este filho a Ana e ela faz um voto ao Senhor dizendo que esse filho, a qual o Senhor daria a ela devolveria para ser criado no templo. E assim o fez. Samuel é desmamado e entregue ao sacerdote Eli para que
ele seja criado no templo, ou seja, aos pés do Senhor. Até aqui, nada de diferente daquilo que tenha sido o processo. Samuel nasce, é desmamado e é levado para o templo para ser criado pelo profeta ou pelo sacerdote Eli. E quando chega a uma certa idade, o texto falou para nós que ele já era jovem, né? Deitado em sua cama, ele ouve um chamado. E ao ouvir o chamado, ele responde como de costume, como ele sempre respondia. Alguém o chamando, ele responde então a Eli, pois pensava ele ser Eli quem o estivesse chamando. Os detalhes do texto já diz que, quando colocado aqui que os olhos de Eli já ia se fechando, não que ele tivesse pouca visão, é porque ele já estava quase dormindo mesmo. E Samuel da mesma forma. Quando então Samuel ouve a voz que o chama, e ele vai até Eli, e ele diz, Eli o diz, volta, vai dormir, porque eu não te chamei. E isto acontece por 3 vezes, até que Eli entende e diz para ele, quando ouvires chamar, diz, fala que o teu servo ouve. E isso está registrado lá no versículo 9. E nós demos esse pequeno salto aí na história, porque hoje nós temos um assunto um pouco extenso para tratarmos, e pode ser então que necessitemos de mais tempo. E aí Deus então, na sua primeira tarefa, no seu primeiro chamado, diz a Samuel para que ele fale com Eli, para que ele fale com aquele que o criou, aquela mão que o alimentou, que preparou as coisas para ele, que lhe dava o ensinamento de um sacerdote, para que a mensagem dita a Eli, disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o ouvido que ouvir lhe tinirão. Naquele dia suscitarei contra Eli quanto tenho falado a respeito da sua casa. Ou seja, Deus está tratando de uma mensagem repetida. Deus já havia, se você ler o contexto anterior, Deus já tinha falado com Eli para que ele consertasse a sua casa, para que ele consertasse os seus filhos, que de forma errada estava sacrificando, entristecendo o coração de Deus. Eli, diz o versículo 13, não os repreendeu. E aí então a conclusão vem do Senhor que diz que fará com Eli aquilo que não poderá ser pedido perdão, né? Jurei a casa que Eli nunca lhe será espiada. Não, portanto jurei a casa de Eli que nunca lhe será espiada a iniquidade, nem com sacrifícios, nem com manjares. Ou seja, não havia mais nada que Eli pudesse fazer, porque Deus já tinha se irado contra ele, Deus já tinha se definido, porque não houve arrependimento, não houve retrocesso no comportamento, nem dos filhos e muito menos do Eli. Então, ele vai perguntar a Samuel, um texto posterior a este, o que Deus lhe havia dito, e ele diz, não me encubras nada, ou seja, tudo que o Senhor te falou, fale-me, conte-me. E então Samuel contou tudo, não escondendo nada, não encobrindo nada. E aí então no versículo 18 ele disse, é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Ele entendeu que contra a vontade de Deus não havia mais nenhuma condição. Eu e você temos chamados. E eu já disse lá no início que nós precisamos velar por este nosso chamado, atentar para aquilo que Deus tem nos chamado a fazer. Numa estrutura de amizade, numa análise rápida, o que um amigo espera
do outro é que essa amizade seja sincera, que essa mensagem seja verdadeira. Então Samuel é chamado a ser profeta um tempo um tanto quanto difícil, um tempo um tanto diferente em Israel. Mas ao chamado do Senhor, em resposta ao chamado do Senhor, este profeta, que ainda é jovem, precisa desempenhar um papel firme, um papel de alguém que ouviu a mensagem, entendeu. E o primeiro trabalho que Deus convoca Samuel a fazer é sobremodo difícil. Falar com a quem é próximo a você, falar com quem conhece o teu dia a dia, todas as vezes não é fácil, porque envolve sentimentos muito próximos. Uma coisa é você sair de sua casa e entregar a palavra de Deus e falar da palavra de Deus para aqueles que não o conhecem, estão distantes do seu dia a dia, daquilo que é a tua vida. Outra mais difícil é você falar para o conhecido, para o próximo, aquele que sabe, te conhece com uma maior proximidade. É preciso coragem. Primeiro ponto daí que nós tiramos então deste chamado de Samuel. Ser profeta em Israel não é fácil, é um momento delicado para a vida de Israel. A saber, nós vemos que o sacerdote estava procedendo junto com sua casa, porque quando ele permite que os seus filhos façam coisas erradas, ele também está sendo diretamente responsabilizado por estes erros. E dentro da casa de Eli precisava de haver correções. E esta dificuldade que ele tinha na sua casa era também estendida ao templo, as coisas que ele desempenhava como sacerdote do Senhor. Então não era só um erro familiar direcionado à sua casa, mas também um erro direcionado à casa do Senhor. Por isto, Deus se ira contra Eli. E Samuel é chamado então. E o seu primeiro serviço como profeta fala com o sacerdote, fala com o meu separado para as questões religiosas, que o que farei em sua casa será algo diferente. As pessoas não vão gostar de ouvir, as pessoas não vão querer saber, porque a justiça de Deus se aproximará de Eli. Queridos, a nossa estrutura relacional entre os iguais, e aí eu estou me referindo às pessoas como nós, ela é baseada em cima de a nossa proximidade, a nossa estrutura de amizade, a nossa irmandade. Ela é baseada eu diria, numa comparação muito esdrúxula de uma troca. Querendo ou não, nós fazemos isto com as pessoas. Trocamos sentimentos de proximidades, e aí eles são diversos. Há sentimentos de interesse, há sentimentos de vantagens, de querer ter vantagens nas nossas negociações relacionais. Existe sentimento de amor fraterno quando nos relacionamos com os nossos irmãos. Existe o amor de um homem para com a mulher, na intenção de estruturar uma família. Existe o amor de pai, de mãe para com os filhos. E esses sentimentos, esse elo de confiabilidade que nós criamos, faz com que nós tenhamos, como a palavra já disse, de forma redundante, que tenhamos confiança. Às vezes, não precisamos estar perto para dizer
o que o outro pensa, o que o outro fala a nosso respeito, porque existe nas nossas estruturas a relação de confiança. E é isto que Deus espera de cada um de nós. Quando ele levanta um profeta, no caso aqui tratamos especificamente de Samuel, é para que Samuel seja o profeta que confia em Deus, que entende os processos, os projetos de Deus. Então, Samuel é portador de uma mensagem dura, mas mesmo assim ele faz. Ser levantado como profeta nos tempos de Samuel em Israel era algo muito bom, porque embora demandasse algum sofrimento, alguma dificuldade, algum trabalho pesado, também era um trabalho que todos sabiam que era o Senhor que levantava quando esses profetas tratavam com a verdade, trazia a verdade ao povo. Como você tem estruturado as suas relações? Não estou dizendo da relação com Deus. Como estão estruturadas as suas e as minhas relações? Quais são as bases que nós temos usado para que o outro, ao receber a nossa aproximação e nós também abrirmos para que o outro seja próximo de nós, qual tem sido as nossas bases? Nós temos propagado a verdade de forma total? Ou usamos o que, entre aspas aí, podemos dizer, meias verdades? Temos dito aquilo que o outro precisa ouvir, ou falamos aquilo que o outro gosta de ouvir? Em tempos de pregação do Evangelho via lives, via mensagens de WhatsApp, o que tenho observado e o que tenho notado é que, infelizmente, existem pessoas que estão tratando as suas estruturas para com o outro de forma a agradar os ouvidos, de forma a satisfazer o ego, de forma a trazer para perto o outro, baseando as suas estruturas numa fala para agradar ao coração do homem, ao invés de tratarmos das coisas relacionadas à vontade de Deus. Pais que estão tratando com seus filhos da mesma forma que Eli tratou para com os seus, de forma afrouxada, de forma a não corrigir com a verdade, trazendo a palavra para que haja entendimento naquilo que é o serviço ao Senhor. E hoje o ministério profético é encerrado por conta da forma que era, que agora nós temos a palavra em nossas vidas, o verbo encarnado. O que precisa balizar, o que precisa nortear a nossa vida é a palavra. E mesmo que os nossos próximos, aqueles que são amigos, aqueles que têm relações diretas conosco, não gostem ou não entendam da forma que tem que ser, a palavra precisa ser ensinada, pregada de forma real, sem meias verdades. E eu estou muito tranquilo, com o coração muito em paz, em dizer que a nossa nação, eu não estou tratando aqui somente da família presbiteriana, dos evangélicos, estou falando de forma geral. O Brasil precisa de pessoas que professem a palavra de Deus da forma com que ela tem que ser, para que o povo deixe de ser enganado, deixe de ser levado pelos ouvidos aquilo que agrada ao seu coração. Mesmo sendo de forma digital e no momento em que precisamos de alento, de encorajamento, de palavras que animem aqueles que estão ao nosso redor, nós não podemos perder o compromisso com a verdade. E quem é a verdade? Santifica-os na verdade, João assim nos diz,
a tua palavra é a verdade. Não basta querermos estruturar as nossas relações em cima de satisfações humanas. Elas não nos levará a um lugar muito tranquilo. Nós, hoje ou mais amanhã, seremos cobrados por isto. Precisamos manifestar a verdade. Então, no primeiro momento, a nossa relação baseada em cima de uma palavra de verdade, uma palavra da verdade, uma palavra que vai fazer com que haja compromisso para com Deus. E aí dizemos de forma também muito direta, sem nos preocuparmos com aquilo que Deus haverá de fazer, porque Ele é quem vai trazer as coisas para o lugar, é Ele quem vai tratar de todas as coisas para nós. Nós só precisamos cumprir o nosso papel. Não temos mais hoje o chamado do profeta como no Antigo Testamento, como no tempo de Samuel, mas a palavra ela continua sendo a mesma. Deus continua sendo o mesmo. E por que isto, meus irmãos? Partindo para um segundo momento. Porque no primeiro de tudo, nesse segundo momento, é a nossa obrigação, porque para isto nós fomos chamados. Este é o nosso compromisso. Eu uso a verdade, eu uso a palavra como base de verdade nos meus relacionamentos. Por quê? Porque eu sou melhor que alguma outra pessoa? Porque eu tenho algo a mais do que outras pessoas? Não. Somos da mesma matéria. Só que cada um tem um chamado e este compromisso que tenho precisa ser mostrado. Eu fui chamado com uma função. Você imagina se Samuel, no seu primeiro exercício de profeta, se no seu primeiro momento como profeta em Israel, ele falhasse. Tudo que decorreu no chamamento da vida de Samuel. Nós sabemos, um dos exercícios do profeta Samuel foi ungir o primeiro rei segundo o coração de Deus. Sabemos que Davi é o segundo rei na escala quando Israel pede um rei. Mas Saul é uma aclamação. Saul é um pedido do povo e Deus o dá. Agora, por ordem de Deus, Samuel vai à casa de Jessé e lá encontra o jovem Davi e ali, obedecendo ao trabalho, ao chamamento de Deus, compromissado com aquilo que ele foi chamado, ele unge o rei Davi. E aí uma sequência de outros trabalhos que você vai ver Samuel sendo tratado por Deus com excelência no cumprimento da sua palavra. Nos perdoe aí o áudio de fundo, né? É complicado. Não temos a possibilidade do serviço do microfone da igreja. De vez em quando na rua passa esses carros. Peço perdão aos irmãos por isto. E então eu falava do compromisso de que Samuel tinha. Era o seu chamado em cumprir a vontade de Deus. Baseando as suas relações naquilo que Deus preceituou, ele vai cumprir. Baseado no seu chamamento, que embora muito jovem tenha chegado, ele vai desempenhar este papel, ele vai trabalhar a sua tarefa. E qual tem sido a sua tarefa? A palavra de Deus não é para trazer tristeza ao seu coração, mas ela precisa trazer-nos a realidade. E a realidade é que nós temos um chamado, nós temos um compromisso, e esse compromisso precisa ser bem feito.
No terceiro momento, nós vamos ver a eficácia daquele que é chamado, recebe uma missão e vai entregar esta missão. Nós não precisamos nos preocupar com a reação que o outro terá. Este não é um compromisso nosso. Nós não precisamos nos preocupar com aquilo que virá quando Deus tratar daqueles a quem Ele nos enviou a ouvir a sua mensagem. Nós precisamos sim irmos e falar. Pastor, mas olha só, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é a minha missão. Primeiro, fique tranquilo, deixe-me tranquilizar o seu coração. Com Deus nada fica obscuro. Com Deus não tem ligação trocada. As mensagens do Senhor aos nossos corações vão ficar claras, vão ficar límpidas para aqueles que a ouvirem. Quando eu recebo, lendo a palavra de Deus, um compromisso, e o nosso compromisso hoje é irmos e pregarmos Jesus Cristo, aqueles a quem a mensagem vai chegar, não compete a nós estarmos preocupados. Nossa missão é pregarmos, ensinarmos, como o Senhor Jesus Cristo mesmo nos disse quando partiu, quando foi elevado aos céus. Precisamos fazer discípulos. E eu acho interessantíssimo, você que não é membro da nossa igreja, deixe-me tomar a minha igreja como exemplo. Eu acho interessantíssimo como as coisas, as sucessões vão acontecendo, né? Como vão surgindo novos valores. Muitas das vezes nós ficamos preocupados que tem um serviço a fazer e quem será e como será. Basta-nos pedir a Deus e depositarmos aos pés deles as nossas dificuldades, os nossos medos, que as coisas se encaixam. Desde que mundo é mundo, desde que igreja é igreja, não faltou voz profética para ser falada. Por quê? Porque isso é um compromisso do nosso próprio Deus. O compromisso de chamar, de convocar, de vocacionar, não é nosso, é dele. Ele não faz puxadinhos. Com Deus não tem remendos. Ele faz completo, se é que você me entende. Quando ele chama, capacita. Quando ele chama, prepara. E eu fico pensando como você se enquadrou nisto. Todas as vezes conversamos com pessoas que dizem: puxa vida, jamais imaginaria estar desempenhando tal função, tal papel. Não imaginava que soubesse ou que pudesse desenvolver. Mas Deus vai fazendo, Deus vai construindo. E no momento certo as coisas aparecem. É Deus quem vai chamando. É assim que Ele faz. Então, recapitulando e já pensando no final, Deus é o que chama e prepara as estruturas. Foi assim com Samuel. E é Deus quem dá a mensagem. Percebam que na mesma noite em que ele chama a Samuel, ele dá a mensagem. Samuel vai até Eli e lhe entrega aquilo que Deus disse. E a mensagem de Deus é tão clara que o próprio Eli reconhece de que não vai ter jeito. Versículo número 18, nós já lemos. Faça o bem que lhe aprouver. Essa é a nossa única saída. Esse é o nosso único final. Se fizermos as coisas ou se obedecermos a voz de Deus, entregando a mensagem que dele recebemos, o final vai ficar por conta dele e sempre será por conta dele. Não fique preocupado, não fique temeroso se aquilo que você vai fazer terá sucesso ou não. Claro, vamos encaixar aqui um pequeno adendo. Nós, como servos do Senhor, precisamos
ensaiar, o pregador precisa estudar, o pregador precisa estar em contato com o texto. O músico, estou vendo aqui, né? Pensei agora aqui, o nosso Ministério de Louvor, ele é convocado sempre a participar dos cultos. Mas antes disso há um ensaio, para que tudo seja nos conformes, nos eixos. Mas fazendo a nossa parte e entregando a mensagem, o resultado virá. Se você continuar lendo a história do chamamento de Samuel, nos próximos capítulos, você vai encontrar como foi o final de Eli, por não cumprir aquilo que Deus havia estabelecido. Mas como o nosso assunto hoje é com o chamamento, quero deixar nesse final para você, meu amigo, meu irmão que me ouve. Se Deus lhe chamar, deixa na mão dele as estruturas, deixa na mão dele a direção, receba a mensagem e a entregue. A palavra de Deus precisa ser repassada. Não se preocupe se naquele momento em que você pregar, naquele momento em que você ensinar, a semente não florescer na velocidade que você imagina, a flor não vir na velocidade que você quer, que você sonha. Apenas deixe lá a semente plantada. Apenas deixe lá a mensagem entregue. E no momento certo, Deus fará com que ela floresça, com que ela cresça e que ela, sob nossos cuidados, tenha resultado. Samuel teve uma história muito bonita. Ficou gravado para nós, está escrito no texto. Talvez a minha e a sua história não vai ficar relatada em lugar nenhum, a não ser que você faça uma biografia e deixe alguma coisa escrita. Mas existe um lugar onde está tudo registrado, está tudo gravado. Um lugar onde ninguém pode tirar, um lugar onde não haverá esquecimento. E este lugar é no coração de Deus, nas mãos de Deus. Que Ele nos abençoe, que Sua palavra nos alimente, que tenhamos todo dia disposição para nos aproximarmos da Sua palavra. E eu sei, é certo, acontecerão dias que nós estaremos mais vibrantes, mais alegres, mais firmes. Mas de qualquer que seja o seu estado emocional, qualquer que seja o seu estado de espírito, a palavra pregada fará efeito. Que Deus nos abençoe, que Sua palavra nos alimente, que logo mais à noite nós estejamos juntos de novo para ouvir a palavra do Senhor e que Ele mesmo abençoe a nossa vida de forma que entendamos qual é a nossa função, onde é o nosso campo de atuação e que de forma muito clara aqueles que estiverem ao nosso redor entendam que temos pregado a palavra do Senhor. Oremos. Pai, nós louvamos o Teu nome e queremos Te agradecer por este dia que o Senhor nos dá, te pedindo, Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que estejamos todos diante de Ti, obedientes à Tua palavra, tementes ao que é a Tua voz, para manifestarmos ao mundo que está carente de exemplos, que está carente de atitudes, que o Senhor é bom, mas que o Senhor também é um Deus justo e que requer de nós um comportamento digno de servos do Senhor. Fica conosco nesta manhã, alimenta a nossa alma. Oramos em Cristo Jesus, Teu Filho. Amém. Amém. Deus abençoe você, tenham todos um bom dia e até logo mais. Fiquem com Deus.